Nos últimos dias, uma declaração surpreendente vinda de uma das figuras mais influentes da Ucrânia trouxe à tona uma nova realidade no prolongado conflito com a Rússia. Em uma entrevista que rapidamente se espalhou pelo mundo, o líder reconheceu a incapacidade de Kiev de recuperar militarmente os territórios de Donbas e Crimeia, atualmente sob domínio russo. Essa revelação vai além de um simples reconhecimento. Ela reflete a profundidade das dificuldades enfrentadas pela Ucrânia no campo militar e político, ao mesmo tempo em que levanta questões cruciais sobre os próximos passos desse confronto complexo e devastador. Desde o início das hostilidades, a Ucrânia buscou projetar uma imagem de resistência inabalável, esforçando-se para conquistar apoio internacional enquanto enfrentava um adversário militarmente superior. No entanto, os acontecimentos no campo de batalha desafiavam essa narrativa idealizada. Promessas de recuperação total de territórios se transformaram em um pesado fardo diante de uma infraestrutura cada vez mais destruída, forças armadas exauridas e apoio interno que começa a vacilar. A dura realidade de uma guerra prolongada está moldando um cenário de desgaste nacional. Donbas e Crimeia não são apenas pedaços de terra. Essas regiões possuem um valor estratégico inestimável, tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia. Para Moscou, elas representam conquistas geopolíticas e simbólicas, marcando um resgate do prestígio russo em um cenário global. Para Kiev, perder essas áreas significa não apenas uma redução drástica em sua capacidade econômica, devido à importância industrial de Donbas e ao acesso estratégico ao Mar Negro fornecido pela Crimeia, mas também um golpe severo à moral do país. A anexação da Crimeia pela Rússia e o controle consolidado de Donbas criaram um dilema que a Ucrânia luta para resolver desde então. Internamente, a Ucrânia enfrenta uma onda crescente de insatisfação popular. Enquanto o governo tenta sustentar promessas de recuperação territorial, a população vive os impactos devastadores de uma guerra sem fim. Milhares de famílias enfrentam deslocamentos forçados, destruição de lares e a perda de infraestrutura básica. Ao mesmo tempo, a desconfiança em relação à liderança política do país está crescendo, refletindo-se em uma polarização que dificulta a formação de uma frente unificada para lidar com os desafios. Em um momento em que a coesão nacional é mais necessária do que nunca, o país enfrenta um cenário de fragmentação preocupante. No palco internacional, a situação é igualmente complicada. Países europeus, como Alemanha e França, enfrentam o dilema de equilibrar uma resposta ao conflito com sua dependência energética da Rússia. Enquanto isso, os Estados Unidos, tradicionalmente vistos como um baluarte de apoio à Ucrânia, estão em uma encruzilhada. A possibilidade de mudanças políticas em Washington, com a ascensão de lideranças mais favoráveis a uma abordagem conciliatória em relação a Moscou, levanta incertezas sobre o futuro do apoio militar e financeiro a Kiev. Essa situação cria um cenário no qual a Ucrânia pode ser pressionada a aceitar concessões antes consideradas inadmissíveis. A admissão de que Donbas e Crimeia são irrecuperáveis militarmente é um marco que redefine o equilíbrio de poder na região. Moscou, por sua vez, não apenas fortalece sua presença militar e administrativa nesses territórios, mas também envia uma mensagem clara de que sua influência nessas áreas é irreversível. Esse movimento consolida a posição russa, enquanto a Ucrânia luta para encontrar uma estratégia viável diante de uma realidade cada vez mais adversa. Os efeitos desse impasse vão além das fronteiras da Ucrânia. Na Europa, o conflito expõe a fragilidade do continente em lidar com desafios geopolíticos complexos. As sanções impostas à Rússia têm causado impactos econômicos profundos em países europeus, enquanto a dependência de energia russa limita a capacidade de ação de seus líderes. O dilema entre endurecer posições e buscar soluções diplomáticas coloca em risco a unidade da União Europeia. Nos Estados Unidos, o papel de liderança global está sendo posto à prova. A continuidade ou não do apoio irrestrito à Ucrânia dependerá de decisões internas e da percepção pública de uma sociedade cada vez mais avessa a guerras prolongadas. Uma mudança na postura americana pode redefinir os rumos do conflito, forçando Kiev a aceitar
condições desfavoráveis e alterando a dinâmica geopolítica global. Além disso, a guerra trouxe implicações econômicas e sociais de longo alcance. A destruição de infraestruturas e a interrupção de rotas comerciais essenciais impactaram não apenas os mercados regionais, mas também as economias globais. Para Moscou, a consolidação de sua influência em Donbás e Crimeia reforça sua posição como uma potência global, enquanto para Kiev, a perda dessas regiões é uma ferida aberta que pode levar anos ou até mesmo décadas para cicatrizar. Nesse contexto, a recente declaração do líder ucraniano não é apenas um reflexo das limitações militares e econômicas de seu país, mas também um alerta sobre as complexidades crescentes de um conflito que já transformou profundamente o cenário internacional. A capacidade de alcançar uma solução diplomática, embora remota, pode ser a única saída para evitar uma escalada ainda mais devastadora. A guerra impôs impactos profundos e devastadores à economia ucraniana, mergulhando o país em uma crise sem precedentes. A perda de territórios estratégicos como Donbas e a destruição de infraestrutura essencial deixaram a Ucrânia em uma posição econômica alarmante, com uma dependência crescente de ajuda internacional para sustentar suas necessidades básicas. Setores fundamentais como transporte e energia foram gravemente afetados, complicando ainda mais a recuperação econômica. Ao mesmo tempo, a população enfrenta o peso de deslocamentos em massa, condições de vida severamente degradadas e a incerteza sobre o futuro. Relatórios apontam que milhões de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas, buscando abrigo em outras partes do país ou mesmo no exterior. Aqueles que permanecem nas áreas de conflito enfrentam desafios diários, como a escassez de alimentos, água potável e acesso limitado a serviços médicos. A deterioração das condições de segurança contribui para um sentimento generalizado de desespero, enquanto as comunidades locais tentam lidar com a perda de familiares, amigos e meios de subsistência. No âmbito econômico, a capacidade da Ucrânia de manter sua estabilidade financeira foi profundamente abalada pela redução drástica de suas exportações, tradicionalmente impulsionadas por setores-chave como agricultura, mineração e indústria pesada. A região de Donbás, antes considerada o coração industrial e uma fonte vital de recursos naturais, tornou-se um território fora do alcance de Kiev. A perda desse polo produtivo não apenas reduziu a capacidade de geração de receita do país, mas também provocou um efeito cascata, que afeta desde o fornecimento de matérias-primas até a capacidade de atrair investimentos estrangeiros. Além disso, o setor agrícola, que há anos é um dos pilares da economia ucraniana, enfrenta enormes dificuldades. A guerra interrompeu cadeias de suprimentos, destruiu terras agrícolas e inviabilizou colheitas em regiões afetadas pelo conflito. Como resultado, a Ucrânia perdeu grande parte de sua capacidade de exportar produtos agrícolas, deixando um vazio nos mercados internacionais e agravando a crise alimentar global. O impacto é sentido não apenas dentro do país, mas também por nações que dependiam desses produtos para atender suas próprias populações. A destruição de infraestrutura crítica, como estradas, ferrovias e redes de energia, também limita severamente a capacidade da Ucrânia de se reerguer economicamente. Muitas áreas do país estão isoladas, com dificuldades para transportar bens e pessoas, o que paralisa atividades comerciais e industriais. Empresas que dependem de exportações estão lutando para cumprir contratos, enquanto investidores estrangeiros hesitam em alocar recursos em um país tão instável. O resultado é um ciclo de dificuldades econômicas que ameaça perpetuar a crise por anos. A admissão de Kiev também pode ser interpretada como um apelo à comunidade internacional para redobrar os esforços diplomáticos. No entanto, as tentativas de mediação até agora mostraram-se insuficientes para resolver um conflito que envolve interesses tão divergentes. Países como China, que têm mantido uma postura neutra, poderiam desempenhar um papel mais ativo na busca por uma solução pacífica, mas até agora permanecem observadores distantes. A confissão sobre
sobre a impossibilidade de retomar Donbás e Crimeia marca um ponto de virada no conflito ucraniano. Não é apenas um reconhecimento das limitações práticas, mas também um alerta sobre os riscos de prolongar um confronto que parece cada vez mais insustentável. As consequências desse momento crítico serão sentidas por anos, moldando não apenas o futuro da Ucrânia, mas também o equilíbrio de poder global em um cenário de crescente incerteza.